Oh, já tô vendo algumas pessoas entrando, que bom. Oi, Oi. Deixa eu ver e se... aí? Aproveitar para desejar um feliz ano novo novamente, né, para as pessoas. Exatamente. Um ano totalmente diferente, né? Com, com boas metas, né? Que não é só mudar o corpo e também, né, melhorar a alimentação, que a gente vem sempre falando aqui no Instagram e as pessoas têm buscado muito isso. Então, estaremos juntas, né, nesse ano aí com todo mundo para fazer a diferença. Oi, Sé! Tanta gente bacana entrando aqui, muito bom. Então a Verdade, gente nossa primeira live do ano aí com um tema bem interessante, né, Laís? A gente percebeu que muitas mulheres têm esse desejo e a gente pode contribuir, a gente pode ajudar. E é isso que a gente está trazendo hoje. A partir de agora, a gente vai estar começando a falar mais sobre emagrecimento, né, Exato. estratégias. E é isso que a gente quer passar aqui hoje, né? Falar um pouco sobre estratégias práticas, saudáveis e permanentes, né? É, e lembrar que as pessoas podem também, quem quiser participar, É mesmo. podem falar aí que a gente, alguma das duas vai sair por um momento, né? E, e você participa aqui ao vivo com a gente, trazendo suas dúvidas, para a gente poder esclarecer melhor, né? É isso. Quando a gente fala de emagrecimento, né? Por que que você trouxe? Parece que todo mundo sabe, né? Eu preciso emagrecer. Sabe que precisa emagrecer, sabe que precisa melhorar a alimentação, mas muitas vezes, né, irmã, tem dificuldade. Tem essa dificuldade, por quê que não tá conseguindo emagrecer? Então, acho que é bom a gente também se perguntar isso, né? Onde é que está a nossa dificuldade para emagrecer? Então, vocês que estão aí do outro lado, respondam pra gente. O que que vocês sentem dificuldade? Aonde é que pega? Muitas mulheres falam do doce, que é aquela dificuldade. Então, conta aí pra gente qual é seu principal sabotador, que a gente chama, a dificuldade de sabotador, porque a gente sabe que precisa melhorar a alimentação, mas muitas vezes a gente não consegue estar melhorando isso ao longo do ano, né? E falando em emagrecimento, a gente sempre pensa, eu preciso emagrecer 10, 20, 30 quilos e quer de forma imediata. Eu acho que essa é a principal dificuldade que a gente, como profissional de saúde, encara, né? A gente, como nutricionista. Porque não é que é impossível emagrecer 2, 3 meses 10 quilos, não é. Não é impossível. É até possível. Mas assim, tem gente que quer ser 8 ou 80, né, vida? E isso acaba que dificulta mais. Exatamente. Primeiro, eu acho que para a gente falar de emagrecimento, as pessoas têm que entender, né? Como é que eles. O que acontece no organismo da gente que dificulta o emagrecimento? Nós temos um gasto energético basal, né? E a gente tem uma necessidade energética também. Então, quanto mais a gente gasta e come pouco, a gente acaba emagrecendo. Se a gente gasta pouco e come muito, a gente acaba engordando. Eu sempre costumo, assim, é um exemplo bem didático. Quanto mais a gente economiza, né, a gente vai juntando. Quanto a gente. Então, assim, as pessoas às vezes, Laís, vão para academia e dá o gás na academia, gasta energia, elas gastam as calorias, porém, quando chega em casa, acaba consumindo é, uma caloria muito maior do que ela gastou. E isso faz com que ela acabe engordando. Então, Nosso corpo ele é inteligente, né? Quando a gente faz essas dietas muito restritiva, o que acontece? O corpo ele já entende que ele precisa estar estocando, porque a qualquer momento na vida ele vai passar por privação. Então, ao invés de você comer aquela uma colher de arroz e engordar uma colher de arroz, muitas vezes pelo estoque acaba engordando
2 colheres de arroz, né? Por 2 colheres de arroz. Então, assim, é muito importante a gente entender que esse efeito sanfona acaba prejudicando o nosso metabolismo. Então, isso também dificulta, né? Quando chegar 2, 3 meses, ao invés de você perder peso com tanta facilidade, você vai acabar sendo mais difícil. Então, aquela pessoa que conseguir emagrecer com muita facilidade 2, 3 quilos, ela, como a gente diz, né? O gasto basal, energético basal, ele também vai diminuir. E com isso, aquela facilidade que a pessoa tinha de perder peso já não vai ter tanto. Então, você criar esse início do ano, eu acho que é bom a gente começar a pensar o que é que eu preciso fazer para emagrecer, ok, porque quem tá com excesso de peso quer emagrecer mesmo, né? E a gente sabe depois da gestação quanto a gente fica com vontade de perder peso, Depois né? da gestação, depois do final de ano, né? Das festas de Não, final de ano. É, e, e sempre vai ter problemas que vai dificultar o emagrecimento, né? exatamente. Como você falou, a gestação, às vezes um estresse, porque a questão psicológica conta muito. Então, a gente às vezes está estressado. Nós passamos por um ano também muito delicado, que as pessoas ficaram muito tempo em casa. Então, é comum que extravase isso na comida, além também da alimentação ser ter uma forma de prazer. Então, tudo isso conta, né, Laís? Tudo isso ajuda e compromete o emagrecimento. Estão perguntando aqui se a idade ela influencia nessa perda, no emagrecimento, no caso, nessa facilidade. O que está muito associado, na verdade, é o fator atividade. Então, quando a gente gasta, né, energia e a gente consome de forma equilibrada, a gente sempre vai ficar em equilíbrio, independente da idade. Então, tem pessoas, mulheres, né, com seus 40 anos, 50 anos, que joga duro no exercício e come super saudável. Então, essa pessoa ela vai ficar sempre equilibrada, né? Então, assim, a gente não pode justificar achar sempre aquele empecilho, ó, porque eu tô realmente com a idade avançada, ó, porque eu tô chateada. Então, tudo a gente acaba descontando na Porque o meu comida. E metabolismo está um pouco mais lento, porque eu devo estar com alguma disfunção hormonal. Então, a gente culpa tudo menos a alimentação ou o sedentarismo, né? Então, a gente não procura de fato conhecer a causa e atuar na causa e fica procurando formas de sempre estar, não, não é por isso, é porque eu tô com a minha idade já tá acima de 40 anos, acima dos 30 anos, ou chega aos 50, tô com dificuldade de emagrecer. Então, a gente às vezes se justifica muito, né? exatamente, é. E criar um prazer, né? Como hoje eu e Ivne estava conversando as duas. Eu falei, gente, eu estava sentindo saudade de voltar à minha rotina. Porque final de ano, festa, a gente em casa, com família. Mas que a gente conseguiu equilibrar, a gente fez lá pão integral, né? Um biscoitinho saudável. Então a gente sempre buscava, mas a gente socializando ali com a família, porque a alimentação tem disso, gente. O emagrecimento, ele não precisa ser encabeçado só a restrição. O emagrecimento, ele precisa ser saudável, assim como a alimentação. Então a diferença é quando a gente cria prazer em comer bem, e ajustar a rotina, é que faz a diferença também. Porque se você está comendo todos os dias errado, você não sente, né, uma mudança no paladar. Então, quando você ajusta, quando você melhora, quando você começa a sentir prazer em comer bem, aí você começa a falar de um emagrecimento saudável e permanente, né? Aquele emagrecimento que, além de te dar prazer na alimentação, ele vai ser bom para o corpo. Então, você vai conseguir, né, ajustar seu peso, você vai conseguir, como a gente diz, né, usar a roupinha que a gente quer, porque toda mulher, né, de usar, né, aquela roupa antigamente lá perdida, e Aquela você, calça antiga. exatamente, né? A minha felicidade foi depois de Saulo, eu consegui entrar em todas as roupas, a gente fica feliz mesmo. A gente não pode ser, não, que não, a gente tem esse desejo, precisa se cuidar também, né? Verdade. Uma Aqui, pergunta aqui de você, viu, verdade. Laís? Vou ter Ó, disciplina.
Teve uma pessoa que, Carol, colocou assim: usar a comida para suprir outra necessidade emocional. Isso acontece muito. Eu tenho muita dificuldade de manter a disciplina, principalmente fora do meu ambiente, onde há muita oferta. E quem não, Carol? Né? Quando a gente estava falando das festas de final de ano, a gente sabe da dificuldade de dizer não a um bolo de chocolate, dizer não a um doce, a uma pizza. Então, é por isso que nossa proposta, né, Laís, é trazer uma vida saudável, mudança de paladar, mudança de hábito, porque isso vai fazer com que a gente tenha uma disciplina, porque isso vai fazer parte do nosso dia a dia. Não vai ser algo que vai ser um sacrifício, vai ser prazeroso, né? Então, quando eu fizer em minha casa um bolo de chocolate que não tem açúcar ou tenha açúcar da fruta, eu uso outra estratégia para me satisfazer com o meu bolo de chocolate. Então, é uma forma também de ajudar no emagrecimento, você está sendo feliz e também conseguir comer junto com a família. Lá, você está conseguindo me ouvir? A internet de Laís não tá bacana. Vocês estão ouvindo? Então, assim, com o Ivna, não sei se é o meu ou dela que tá travando, mas é exatamente isso. A gente precisa mudar nosso paladar. Porque também a gente não precisa pensar que emagrecimento é só restrição, como a gente estava falando. Não. Emagrecimento, a gente pode emagrecer de saudável. É lógico que a gente precisa abrir mão, muitas vezes, quadros, daqueles alimentos, principalmente açúcar, né, causa aquele vício. Né? Quanto mais a gente come errado, é comer errado. O grande tá aí. Então, quando a gente ajusta a nossa alimentação, a gente passa a comer mais saudável, o pontual não vai ter problema. Então, aquela festa de aniversário, né? Quando a gente come de forma equilibrada, até o doce está com o paladar bem adaptado, a gente não sente aquela necessidade tanto do doce, entende? Então, vocês estão me escutando que a Ivna parou aqui, dá só um oi, travou, linha, né? Eu tô conseguindo te ouvir, Laís, mas eu não tô. Então é isso. Você tá conseguindo me ouvir? Pensar em emagrecimento, a gente sempre vem nessa linha. Por isso que a gente aborda tanto de receitas, porque dá prazer, né? Irmã, Laís, você tá conseguindo me ouvir? Gente, me dá um tá feedback travando, aí. Eu Givinha. não tô. O Então, seu, gente, é isso que o a seu gente tá sempre vem travando pra falando, mim. né? O emagrecer não é desafio. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir? Eu consegui ouvir Laís, mas eu acho que o meu travou. E aí estão conseguindo, né? Voltamos. A internet. O assunto é muito bacana, né? Muita informação. Eu vou ver se eu chamo Laís de novo. E se. Gente, interessante que qualquer pessoa também que queira participar também, perguntar, fica à vontade. A gente está aqui para discutir, para entender o anseio mesmo, porque, como o Laís falou, existem vários tipos de dieta no mercado, existem várias. Oi, voltou.
Laís, está conseguindo me ouvir? Não? Gente, então só vou falar um pouquinho aqui e depois eu convido Laís para entrar novamente. Existem vários tipos de dieta no mercado, existem vários métodos de emagrecimento. Hoje, quando a gente coloca na internet para buscar, existem várias formas. E não existe um alimento milagroso, não existe uma dieta milagrosa, não existe um método milagroso. O que a gente tem que avaliar é como é que cada restrição a gente vai se adaptar a isso. Né? O que combina comigo? O que eu gosto? Qual é o meu ponto fraco? O que me leva a estar comendo um excesso de doce? Às vezes é um momento que eu estou estressada, então eu desconto na comida. Às vezes uma restrição, tem pessoas que fazem a restrição do carboidrato e fica mais ansiosa ainda do que se estivesse comendo carboidrato e acaba engordando muito mais. Ou às vezes tem pessoas que passam privação por um momento longo ao dia e compensa em outro horário, ou compensa com refeições mais calóricas. Então, o que você sente ao fazer dieta? Você fica feliz? Você fica frustrada? Você engorda? Porque o que a gente tem que entender em relação ao emagrecimento? Que o objetivo é perder tantos quilos, certo? Ok, eu alcancei o meu objetivo. E aí? Gente, o mais difícil que emagrecer é manter. Por isso que a gente, às vezes, vê muitas pessoas em busca do emagrecimento, conseguem o objetivo e não conseguem manter, porque isso não tem sido prazeroso, isso não tem sido algo da rotina, algo que, como a gente estava comentando agora há pouco, eu tô com saudade da minha alimentação, então eu me sinto feliz comendo bem. Então, você se sente feliz em comer bem? Você se sente feliz quando está fazendo tal dieta ou tal restrição? Então é isso que você tem que entender. Porque se alimentar bem traz felicidade. E é isso que a gente quer mostrar para você como nutricionista, né? A gente quer trazer estratégias porque o nosso paladar já tá habituado ao doce. Isso é algo que a gente vem desde a infância tendo acesso. Alimentos mais açucarados, adocicados. E isso foi construído com o tempo. Então não é fácil eu mudar de uma hora para outra. Ivna, então eu vou ter que comer agora o alimento que não tem açúcar, zero açúcar. Não. Existem muitas estratégias que a gente faz com criações de receitas ou até mesmo com frutas que pode trazer o doce sem estar sendo consumido alimentos refinados, né? Açúcar simples. Então, essa é uma da estratégias que vai te fazer feliz, vai trazer uma alimentação saudável e você vai estar comendo com mais prazer. O segredo e o sucesso do emagrecimento está na felicidade. Para você fazer uma reeducação alimentar e estar se sentindo bem e feliz. Porque a gente, às vezes, passa por um momento eu quero emagrecer 10 quilos. Pronto, eu vou passar 3 meses me dedicando para perder 10 quilos. Esses 3 meses que eu me dediquei, como é que ficou minha vida? Como é que ficou o meu eu, né? Eu passei com qualidade esses 3 meses até alcançar a minha meta e pronto, alcancei minha meta. O que eu vou fazer a partir disso? Tem muitas pessoas que, já alcancei minha meta, pronto, agora eu não engordo mais. E aí acaba tendo o efeito rebote, ou às vezes acaba engordando mais, ou às vezes acaba engordando tudo que perdeu nesse período. Então, vale se sacrificar para ter uma alimentação saudável? Sim, requer sacrifício. Como tudo na vida requer sacrifício. Mas a gente tem que. O que a gente quer mostrar para você é que a gente pode fazer isso tudo de forma com qualidade, com prazer, sendo feliz. Uma pergunta aqui. Meu problema sempre foi o pão da noite antes de dormir. Sempre comia de 2 a 3 sanduíches. Precisei me reeducar. Então, é interessante quando ele traz isso, porque nós acreditamos que pequenas mudanças causam grandes transformações,
né? É um simples café da manhã que a gente às vezes não realizava, que pode influenciar no nosso dia completamente, que pode influenciar na nossa alimentação durante o dia. Como ele mudou a estratégia. Às vezes a gente come um pãozinho, um pão integral, só que aquele pão industrializado, que é um alimento multiprocessado, cheios de corantes, de alimentos artificiais, então de nutrientes artificiais. Então você às vezes fala, não, eu tô comendo sanduíche natural. Então ele às vezes, no caso do pão, excedia, né, nas calorias à noite. Então, pequenas mudanças podem causar grandes transformações. Eu vou convidar a Laís novamente. E é bem interessante isso. As pessoas às vezes não realizam, não comem de 3 em 3 horas, pulam as refeições. Aí o que acontece? Chega com muita fome no almoço e acaba comendo mais em excesso em uma refeição. E aí, que bom que você voltou. Tá conseguindo me ouvir? Tô, bora ver se eu consigo aqui, né? E aí, é isso como você estava falando, né? Muitas vezes, inicialmente, não é Ó, retirar o pão, é diminuir, né? 2, 3 pães realmente está comendo em excesso. Mas se a pessoa ela começa a equilibrar essa quantidade, inicia diminuindo, depois vai substituindo. Então, ao invés de comer todos os dias o pão, você vai fazendo a substituição. Coloca o aipim, coloca crepioca. Aqui no Instagram a gente tem muita receita bacana. Tem aquela torta de tapioca que fica maravilhosa à noite. Então você vai fazendo essas trocas e com certeza tem um bom resultado também, né? isso. Sem, Sem tem gente que não mudar. vive. Não, mas e sem perder a qualidade da sua refeição, né? Porque é importante você ter refeições prazerosas. Teve aqui uma pessoa que falou assim, não, Solange, ela falou assim, não aguento mais o ovo no café da manhã. O que faço para substituir a proteína? A gente postou Bacana essa pergunta. A gente postou aquele patê de atum que fica maravilhoso, inclusive usa ovo, né? Então é bem, bem bacana. Essa torta de tapioca também, ela leva ovo, então o leite, e você pode acrescentar proteínas, tá? Inclusive como o franguinho triturado, combina muito bem com como um atum, né? Então a gente não precisa realmente estar colocando ovo em todas as refeições. E Pode também é usar. interessante, é interessante você usar uma proteína pela manhã, porque ela dá saciedade, né? Pode ser o ovo, que pode ser consumido de várias formas, como Laís trouxe o patê, pode ser consumido de forma como um omelete, de forma mais simples de manhã, né? Ou pode também, a A gente pode crepioca. a crepioca, ou também trazer o iogurte, né, Laís, natural, como uma proteína pela manhã. E às vezes, Como eu falei, o próprio franguinho é porque a gente não está muito acostumado a estar comendo frango pela manhã. Mas tá trocando e colocando pelo menos umas 3 colheres de sopa de franguinho desfiado dentro do beiju, fica bacana. Até, inclusive, dentro do próprio pão, quem tem aquele hábito, que ainda não conseguiu tirar o pão da vida, você pode exatamente começar usando o atum, e o frango. São 2 proteínas bacanas para amanhã, né? De manhã, você usar de manhã. Além do ovo. Para quem enjoou desse ovo, tem as eu acho preparações. que o que eu acredito muito é a gente fazer trocas inteligentes e também a gente conhecer novas formas de consumir o mesmo alimento, né? Um iogurte, eu posso estar consumindo ele de várias formas. Um mingau, eu posso consumir um mingau também pela manhã, que é bacana, um mingau de aveia, tem a proteína do leite e é um carboidrato de ótima qualidade. Então, eu posso estar consumindo, hoje mesmo pela manhã, eu adocei com a tâmara. Pode ser adoçado com uva passas, pode também colocar um coco. Então, a gente, nós, como nutricionista, nós temos esse desafio de trazer uma alimentação saudável,
variada e saborosa. Porque é isso que as pessoas querem. Exato. Não querem perder o prazer e não precisam perder o De prazer de comer bem. Exatamente. Lu, ela colocou aqui, ó. Eu faço pãozinho de queijo com polvilho azedo e o queijo, uma colher de requeijão. Assim, como é que a gente pode fazer para melhorar ainda mais esse pãozinho de queijo? Porque aí usar um queijo mais magro, né? O polvilho azedo, ele é um carboidrato de alto índice glicêmico. Mas quando a gente junta com uma proteína boa, já dá uma equilibrada nesse índice glicêmico, né? O que é interessante é não colocar muito óleo nesse pãozinho de queijo, porque tem gente que coloca, né, bastante óleo. Então você tem dois nutrientes que são o carboidrato de alto índice glicêmico e a gordura ruim. Então isso acaba realmente engordando, aumentando também o colesterol, triglicérides. Então a gente precisa melhorar até as receitas. Então quando você coloca o polvilho azedo e coloca o queijo magro, aí ele fica bacana, porque equilibra, né, E ainda dá esse para colocar uma chia, né, Laís? Dá para acrescentar uma chia aí, porque não vai alterar o sabor e e vai vai. sim alterar o valor nutricional, a quantidade de fibras e vai ficar bem gostoso. Ó, Lu, aí a dica, anota essa. Aí, além do polvilho e do queijo, você ainda coloca chia ou linhaça, vai ficar maravilhoso. Estão falando aqui que não experimentaram a tâmara. A tâmara ela é bem doce e ela substitui tranquilamente o açúcar nas refeições, nas preparações, na verdade, né, Ivna? É verdade. Então, o que acontece você tá diminuindo essa quantidade de açúcar e substituindo por frutas desidratadas é uma excelente estratégia para quem quer emagrecer. É excelente mesmo. Outra estratégia, Laís, é conhecer os alimentos, né? Eu sei, às vezes a gente entende que hoje tem muitas casas de especiarias em cidades maiores. Em cidades menores não tem. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa, falei que usava farinha de amêndoa numa preparação afoída, mas aqui eu não encontro. E o que é que a gente tem buscado como um nutricionista e também a gente tem tentado fazer receitas, né? É, a gente tem buscado também o que é que vai contar para sua realidade. Às vezes eu não consigo achar uma tâmara, mas eu consigo achar uma uva passas. Ou às vezes eu não consigo Exatamente. achar uma farinha de amêndoa, mas eu consigo achar uma farinha de aveia. Ou preparar até mesmo a própria farinha de aveia. Então, é isso que a nutrição ela traz, há várias possibilidades, né? Então, o comer bem, para isso a gente precisa conhecer os alimentos. Então, fala um pouquinho aí pra gente, Laís. Uma realidade que a gente até trouxe, a gente até colocou, né, postou lá. Quem conhece esse alimento? Eu ganhei, né? E aí vim estudar esse alimento. Achei inicialmente uma proposta bacana. Então, quando a gente olha, é porque não vai dar, é um macarrão parafuso feito à base de arroz e feijão. Então, quando você olha, poxa, que bacana, né? Um macarrão sem glúten, né? Onde as pessoas celíacas podem comer tranquilos. Aí quando você vai para os ingredientes, você percebe, né, que ele não é tão saudável assim. Por quê? Né? Ele tem um emulsificante, que é uma gordura ruim, né? Que as empresas elas fazem. Então, quando a gente pensa e quando eu olhei, Ivna, fui comparar o outro macarrão, macarrão comum, né? Só é farinha de trigo branca. Então, muitas vezes, a gente precisa conhecer o alimento para a gente fazer boas escolhas. Não é só ler o que está escrito aqui na frente, é a gente ir para a lista de ingredientes. Porque isso vai fazer a diferença em conhecer o alimento. Quando a gente pensa em emagrecimento, a gente já pensa, eu preciso tirar, restringir, né? E não é assim. Quanto mais a gente conhece o alimento, principalmente os industrializados, melhores serão nossas escolhas, né? Verdade. Então, Bacana isso, viu, Laís? Assim como a gente vê aquele exemplo da pessoa que falou do pão, eu como 3 pães à noite. Às vezes tá comendo, às vezes, um pão integral, achando que tá, ó, tá ótimo, tô fazendo uma alimentação saudável, um pãozinho industrializado, né? Como eu já falei.
E aí a pessoa às vezes não sabe. Ou às vezes coloca um peito de peru achando que está comendo uma proteína de ótima qualidade. Então a gente precisa realmente, de fato, conhecer os alimentos, conhecer o que a gente come, o que a gente traz para nossa casa. Porque como o Carol falou aqui, que ela tem essa dificuldade de dizer não em alguns momentos. Então, se a gente, lógico que um ambiente estranho vai ter alimentos que a gente não vai conseguir controlar, mas dentro da nossa casa a gente tem como controlar. Então, se eu trago um biscoito recheado, se eu trago um bolo de chocolate, então vai ficar mais difícil eu recusar e eu dizer não e eu conseguir o meu objetivo, que é o emagrecimento. Ó, estão perguntando aqui se o carboidrato do almoço ele pode ser substituído por empim? Pode, deve, na verdade. A gente só fica encabeçando de que o almoço deve ser feijão e arroz. Onde, na verdade, a gente pode estar trazendo várias novidades, pratos diferenciados, até mesmo a batata doce. Ela substitui, né? Mas tem gente que ama arroz. Eu, inclusive, eu amo arroz. O arroz branco, eu amo. E eu consigo equilibrar meu peso comendo ele, como 3 colheres de arroz. Então, a gente não deve passar disso, comer em grande quantidade. Mas é bacana, é interessante quando a gente fala de alimentação e de emagrecimento, quando a gente fala de trocas. Então, um dia come um empinzinho, outro dia coloca até no próprio prato do almoço, né? Como tá trazendo aqui, em relação aos alimentos integrais, é bacana melhorar seu paladar isso, começar a gostar dos alimentos integrais, porque eles também fazem a diferença demais no processo de emagrecimento. O molho que Então, você coloca também, né, Laís? O tipo de molho que você usa, mas é pouquinho, Ive, né? Tão pouco, mas pequenas mudanças que fazem a diferença no seu paladar, no seu organismo. Se você ficar uma semana sem comer açúcar refinados, alimentos industrializados e processados, você vai sentir uma grande diferença no seu corpo. Em relação só ao almoço, tem uma salada bacana, que é, na verdade, verduras assadas. Que a gente pode colocar o aipim, pode colocar batata doce, pode colocar abóbora assada e fazer uma salada assim. Então é bem interessante, fica bem gostoso. irmã Cleide está dizendo aqui, Nutris, a genética de vocês, ótima, são ótimos. Não, não é não. A nossa genética tem uma tendência forte para a obesidade. Muito. Nós éramos obesas quando criança. Então, eu sempre tive dificuldade em emagrecer. Eu tive mais facilidade, irmã. Eu sempre tive um pouco mais de facilidade. Na verdade, assim, né? Em relação ao metabolismo, parece que é um pouco diferente nosso. Então, eu consigo manter esse peso e eu já tenho mais dificuldade, justamente por conta, acredito que da genética. Da né? infância, Então, a gente, da infância que realmente eu sempre... crianças obesas, né? A gente começou a melhorar nossa alimentação. Ó, estão querendo entrar ao vivo. Eu vou sair e você entra, tá certo, vida? Que a internet tá melhor. E a gente começou a malhar com 14 anos. Esse aí foi o nosso grande diferencial, porque com 14 anos a gente começou a melhorar, né, na nossa composição corporal, a gente começou a melhorar a alimentação e juntas a gente conseguiu melhorar bastante esse peso. Mas nossa genética não é tão boa, não. A gente vai de contra ela, né, melhorando a alimentação. Eu vou sair para ir bater um papo aqui, tá certo? Certo. Júlia, eu vou te convidar aqui. Júlia vai entrar no nosso bate-papo. Gente, essa participação de vocês assim, tem sido maravilhosa, porque... Oi, Júlia! Oi, tudo bem? Tudo, que bom que você veio. Adoro ouvir vocês para poder agregar aqui mais nutrientes, receitas ao dia a dia, né? Eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma dúvida. Dúvida não, eu queria assim comentar, né? Quando a gente faz assim uma crepioca,
um omelete para a noite, já está ali incluso, né? Tudo, eu não sei, eu imagino que já esteja ali o carboidrato, a proteína, e aí basta inserir uma salada, e aí eu como isso normalmente, e à noite, mais tarde, eu tomo um mingau, uma vitamina, porque eu sempre durmo mais tarde por causa dos bebês, né? Por causa de Júlia pequena, então eu acabo dormindo lá para as 11 horas, então eu sempre acabo fazendo a ceia. Aí eu fico às vezes pensando, eu como isso à noite, na ceia, né? Tomar um mingau, ou tomar, será que não vai fazer com que eu fique, sei lá, em vez de não emagrecer, que eu não quero emagrecer, eu, na casa eu quero alimentação saudável. Mas eu posso ficar, não sei, ganhar mais peso, algo desse tipo, entendeu? O que é que eu posso comer mais na ceia? Como sugestão. Assim, ó, Júlia, a orientação primeiro que você tem que avaliar como o seu hábito alimentar tem feito você ganhar peso ou tem feito você ter um equilíbrio. Como é que você está se sentindo? Isso, cada corpo reage de uma forma, né? Às vezes tem pessoas que têm uma facilidade maior de engordar, então quando ela insere a ceia, ela já ganha peso, então não é indicado. Mas se você está colocando a ceia e está tendo um bom resultado, ótimo. Agora, o que a gente pode também pensar, Júlia, tá trazendo um pouco, dar um reforço maior e melhor no jantar, e a ceia ser um complementozinho, não ser uma refeição, entendeu? Completa, mas ser só apenas um complementozinho para que você não consiga, porque de noite também a gente gasta energia dormindo. As pessoas acham que não, mas sim, a gente gasta energia à noite. E o que acontece? As pessoas privam o jantar, falar, não vou comer nada no jantar porque eu vou engordar, e acaba privando de uma refeição e causando sérios danos à saúde. Então, o que é interessante? A gente fazer, sim, um jantar equilibrado, completo. Trazer saladas para o nosso jantar. Saladas tanto cruas também como assadas, né? Trazer esses legumes assados. O omelete é uma excelente opção, porque você pode trazer o carboidrato colocando aveia, colocando a proteína do ovo, colocando a salada também dentro do omelete. Então, é uma refeição bem completa, a crepioca. Então, trazer um pouco dessa refeição colorida para a noite, Júlia. E sempre tentar um carboidrato de qualidade, a gente fala de carboidratos complexos que são ricos em fibras, como, por exemplo, o aipim, como o inhame, como a batata doce, como a aveia, né? Então, trazer esse tipo de carboidrato à noite, sempre uma proteína. Enjoei do ovo à noite, então o que eu posso colocar? Um frango. Então, e na sua ceia, colocar uma fruta ou um iogurte, nada mais, assim, tão calórico. Não sei se você adiciona açúcar no mingau, né? Porque o mingau já é sem açúcar. Normalmente, assim, o que é que eu ficava muito na dúvida, porque, como eu te falei, eu durmo tarde, e aí eu como muito cedo. Eu já chego umas 7 horas, eu janto, e aí, quando eu vou dormir 10 horas, 10 e meia, 11 horas, eu já começo a ficar com fome de novo. Aí é bom sempre ter, né, em casa, na geladeira, o que for algo saudável, porque senão a gente acaba comendo alguma coisa que tá lá de vista. De primeira a gente pega. Então, eu comia muita, vamos dizer, um pouco mais bobagem antes, mas depois que eu comecei a conversar com vocês, a assistir, a participar, eu vi realmente a gente tem outras alternativas mais saudáveis da gente inserir, né, no nosso dia a dia e principalmente à noite, que é o que eu gasto energia com eles, com os meninos, e eu fico com muita fome à noite. Verdade. Uma vitamina, Júlia, então, um iogurte com aveia, um mingauzinho de aveia sem açúcar, né? O interessante não é o carboidrato refinado nesse horário. Uma vitamina de fruta, pode colocar um pouquinho da aveia na vitamina. Um iogurte natural junto com uma fruta, cai muito bem também nesse horário. Então, um suco, assim, um pouquinho de um suco sem açúcar. Então, é interessante, sim, comer, porque você fica 4 horas depois do jantar. São mais ou menos 3 a 4 horas sem se alimentar. Então, é importante, sim, para a sua noite de sono.
para você garantir seu aporte energético do dia todo que você gastou. É importante sim a ceia. Tá bom, meu amor. Mas Obrigada melhor pelas qualidade. dicas, viu? Eu tô adorando. Ó, Um beijo. mamãozinho também, um mamãozinho com aveia, uma frutinha, uma bananinha com aveia em cima e um... Fica bem show também para esse horário. Deixa eu te perguntar uma coisa que me veio aqui. Eu insiro muita granola, né? E aí eu já vi vocês falarem, assim, que tem a granola que é sem açúcar, né? E eu acabo botando a que tem açúcar. E eu coloco, às vezes, no iogurte, granola, que eu gosto muito. E eu acho que... porque eu tenho aveia também, que às vezes eu coloco. A granola, acho que dá mais um saborzinho, né? Quando você coloca o iogurte, a fruta e a granola. Mas aí eu tento substituir por outra coisa, para que fique, né? Para que eu consiga comer. Não sei se você tem alguma sugestão. Ó, o que a gente vê muito é que o açúcar está mascarado em vários alimentos. Tem alimentos que a gente acha que não tem açúcar, que são super saudáveis e é riquíssimo em açúcar. Exemplo, uma barrinha de cereal, uma granola. E a gente faz um uso constante, né? Então, a gente adiciona, não sei se é o seu caso, mas algumas pessoas, às vezes, tomam açúcar ou tomam café com açúcar. Aí vai comer uma outra refeição, tem um pouquinho de açúcar. Com a granola, tem açúcar. Então, a gente acaba consumindo açúcar refinado várias vezes ao dia. E isso está acarretando, entendeu? Um excesso de peso, ou às vezes a gente não consegue perder perder a gordura localizada que a gente tanto deseja por conta disso, de alimentos que têm açúcar refinado mascarado. Então, o interessante, Júlia, já que você gosta da granola e torna mais atrativo, sim, um iogurte com granola, é você optar pelo que não tem açúcar. Uma granola sem açúcar. Inclusive, a gente tem aí umas propostas de trazer receitinha de granola. Outra coisa também, Júlia, que é bem interessante é a barrinha de cereal. Você está fazendo sua própria barrinha, mais barata, mais gostosa, fica mais nutritiva, porque você às vezes acaba colocando outros tipos de alimentos, né? E a barrinha de cereal tem, tem vários açúcares, tipo, 5 tipos de açúcar, como maltodextrina, xarope, açúcar mascavo, dentro de uma barrinha só, entendeu? Então, são pequenas escolhas mesmo que vai fazer toda a diferença na sua estrutura, assim, no corpo mesmo, e no seu objetivo, né? Então, é interessante a gente conhecer os rótulos, né? Com certeza. Os ingredientes. A gente tem que ter essa visão mesmo de olhar, né? Quando a gente vai no mercado, de olhar os rótulos. Quando a gente começa a conversar e a ler e conhecer outros alimentos e ter outra visão, realmente a gente passa a olhar, a ter esse cuidado. Viu? Mas obrigada, viu? Muito bom ver vocês. Assim, a gente sempre está aprendendo, né? Coisas novas. Bom. E essas receitas são ótimas. Tá bom? Um beijo. Obrigada, viu? Um beijo. De nada. Beijo, tchau. Tchau. Eu vou chamar a Laís novamente aqui. Que bacana, né, gente? É muito interessante a gente conhecer os alimentos, né? Saber o que a gente está comendo, de fato. Eita, que conversa boa, hein, com o Júlio. Eita, que papo legal, né, Laís? Falar sobre alimentação saudável, emagrecimento é um assunto que dá para varar à noite, a gente conversando sobre isso. Ó, se o abacate, ele é bom antes de dormir. Então, também, como o Júlio perguntou, colocar a gordura boa antes de dormir também é bacana. Muitas vezes, é até melhor você colocar a gordura boa do que um alimento rico em açúcar, em alto índice glicêmico. Às vezes, até uma fruta que não tem, vamos supor, entre o abacate e a banana. Muitas vezes é bom escolher o abacate em pouca quantidade, porque como você falou, né? A gente gasta energia durante o sono. Então, ele vai ter esse equilíbrio de energia. Se a gente come a banana, ela vai dar aquele pico, mas logo vai de insulina, mas logo vai cair também. Então, o abacate de forma equilibrada, as oleaginosas, são importantes também a gente inserir
na alimentação à noite, né? Tudo com moderação. Também é bom, como você trouxe, investigar como é que está essa alimentação ao longo do dia, né? Então, quando a gente pensa em emagrecimento, a gente também tem que se perguntar isso. Como é que tá as refeições? A gente trouxe uma enquete onde as pessoas não consumiam de 3 em 3 horas. Isso é regra, Ivna? Não é. Aqui, ó. Karine colocou assim: minha última alimentação é até as 20 horas, proteína e salada, depois é só água. Então, é o que ela tá acostumada e o corpo dela tá respondendo muito bem a essa alimentação. Então, ela chega no outro dia, chega bem e é o que importa. Julie já tem uma necessidade, porque ela faz a refeição às 7 horas da noite, tem as crianças, gasta muita energia ali. Então, antes de dormir, tem a necessidade de comer algo para repor um pouco dessas energias. E o que é interessante da ceia é a qualidade, né, Laís? Mais do que... E a quantidade também, mas também prezar muito pela qualidade. E se você alimentos calóricos e sem qualidade, com certeza vai engordar, não tem jeito. Então, o emagrecimento, que faz parte muito é o equilíbrio, né? A gente fala da disciplina, que é tão importante nesse processo de emagrecimento. Então, não ser radical. Quando eu pego um paciente, muitas vezes eu pegava um paciente que falava assim, eu quero emagrecer para ontem. Mas assim, pensar que a gente também não engordou 10, 20 quilos em um mês, né? Foi uma forma gradual. Então, para a gente perder, a gente também precisa de um processo. E muitas vezes, Ivna, é importante falar aqui que essa mudança de hábito é importante porque você não vai ser nada, não vai ser um emagrecimento pontual. Vai ser algo que você vai levar para sua vida, para sua casa, para sua família. E isso que é bacana, É isso né? que eu falei. O mais importante que emagrecer é manter. Né, a gente conseguir manter esse emagrecimento e uma alimentação saudável. Estão pedindo a receita da granola, a gente vai dar a receita da granola logo, logo, porque faz a diferença a gente fazer, né, algumas preparações, por isso que a gente traz tantas receitas aqui, né, e nesse processo de emagrecimento, ter prazer nessa alimentação e usar mel. Então, assim, geralmente, o que a gente recomenda? Então, se você está usando a granola, que já tem açúcar, se coloca em cima da fruta, do mamão, né? Por exemplo, como colocou aqui. Então, é muito carboidrato. É a frutose, é o mel e o açúcar da granola. Então, a gente acaba diminuindo. Vamos tirar o mel. Então, né? Coloca o mel junto com o iogurte natural. Porque tem gente que precisa desse docinho até para aceitar alguns alimentos. Então, é mais bacana fazer esse tipo de combinação, né? Então, não colocar uma dica, Laís, assim, para quem tá com peso adequado e quer manter uma alimentação saudável, essa dica do mel é maravilhosa no iogurte. Mas assim, para quem quer uma busca que quero imediatamente, estou precisando perder peso, não estou bem com o meu corpo, não estou bem comigo. Porque tem muito, acontece, né? Que às vezes a gente tá acima do peso, aquela roupa não entra, a gente não fica satisfeita, não fica feliz. Uma estratégia que eu acho muito, mas muito bacana é usar as geleias sem açúcar. Sem açúcar refinado. Hein, mãe? Tá uma delícia a geleia, gente. A gente tem que postar, porque é um coringa. É um coringa porque consegue adoçar, consegue ir apenas com um pouco de geleia, um pouco de banana e o iogurte desnatado, você faz uma sobremesa. Então, as pessoas que têm uma dificuldade de comer um iogurte desnatado, porque realmente por causa da falta do doce, o uso da geleia é interessante. Ou até mesmo para adoçar certas preparações, como bolos ou um sorvete de banana, usando só a banana como... Esses dias eu coloquei um inhame junto com a banana e a geleia. E ficou parecendo um mousse, né? Ou às vezes fica parecendo um iogurte. Então, essas pequenas, vou falar de novo, ser bem repetitiva, mas pequenas mudanças vai mudar o seu corpo, vai mudar o seu comportamento alimentar. E seu paladar, que é o mais importante. Exatamente. Colocar aqui que a granola, junto com o mamão, melhora o intestino. Então, assim, um processo também de emagrecimento, a gente tem que cuidar do nosso intestino.
Então, se está tendo prisão de ventre, é porque algo está errado com a alimentação. Muitas vezes alimentos refinados, a questão do farinha, macarrão, até o próprio arroz branco, né, pode sim causar a constipação. Então a gente precisa ajustar nossa alimentação. Quando o intestino ele está funcionando direitinho, mostra um pouco também, reflete um pouco da nossa alimentação. É porque tá bacana, tá fluindo bem. Então a gente precisa também ajustar, né? Porque o intestino, quando a gente está com prisão de ventre, até o humor acaba mudando. Então, para a gente emagrecer de forma saudável, a gente também tem que cuidar da nossa flora intestinal. É bem importante. E ela ela é um indicador de como está a sua alimentação. Exatamente. Ó, estão perguntando aqui, ela é da fruta com xilitol ou sem? Geralmente a gente tem feito as preparações sem adoçante, né, Ivna? É o que a gente tem buscado, assim. O que a gente tem buscado? Porque quando a gente busca uma receita, o chamariz da receita é zero açúcar, zero lactose, zero carboidrato, zero. Então, quando você vai olhar de fato a receita, ela não tem carboidrato, não tem o açúcar, mas às vezes eles usam açúcar mascavo, que é um açúcar simples, que não deixa de ser um açúcar refinado, e o xilitol, que é um adoçante, né? Então, eu e Laís, a gente preza, lógico, o adoçante é importante, mas para as pessoas que têm diabetes ou que têm uma necessidade de utilizar esse adoçante. Mas para as pessoas saudáveis ou para as pessoas que têm um objetivo apenas de perder peso, o que a gente tem buscado é trazer esse alimento mais adocicado, porém a gente adoçar com as frutas, com a própria fruta, ou fruta in natura, ou fruta desidratada. Temos hoje no mercado a tâmara, tipo um melado eles fizeram tipo um mel, né? Da tâmara, não deixa de ser refinado. Porque você tira todos os nutrientes, fica só o açúcar. Então, melado de cana também. É um açúcar simples, um açúcar refinado. E temos o mel mesmo. Então, para quem quer, a gente não está falando só de alimentação saudável, a gente está falando para quem quer emagrecer e tem um objetivo de perder peso. A gente precisa fazer essa mudança de retirar, pelo menos inicialmente, esses tipos de açúcar refinado da dieta, sem perder o sabor do alimento e sem deixar de ter o prazer de comer um alimento mais adocicado. É importante, gente, porque assim, muitas vezes a gente fala em relação ao consumo de determinados alimentos, né? Ah, Laís, eu não preciso ser radical, mas você precisa ter qualidade na sua alimentação. Então, muitas vezes vai trabalhar e é aí que chega cafezinho toda hora, esse cafezinho com açúcar. Estão colocando aqui em relação ao leite de gado. O leite de gado é um alimento que ele tem bastante gordura saturada. Então, a gente precisa usar com muita moderação, né? Então, se o seu foco é emagrecimento, se a gente está falando, né, de emagrecimento, a gente precisa usar um leite mais magro, né? Mesmo usando de forma pontual. Então, às vezes vai numa receitinha ou no café da manhã. É uma opção bacana, porque contém, né, a proteína. Mas a gente precisa ver a qualidade também desse leite, né? Então, o pessoal aqui tá pedindo a receita da geleia. A gente vai postar essa. É muito gostosa, gente. É muito gostosa. Temos vários projetos aí. E aí a gente quer saber de vocês também, né? Aí, café é o meu ponto fraco, exatamente. Então, às vezes, esse café, ele é acompanhado com biscoitinho, né? E aí, acaba que, principalmente nos lanches, né? Nos intermédios diários, porque a gente fala assim, é o lanche do trabalho. Então a gente vai tomando aquele cafezinho toda hora, junto, vai sim prejudicando a alimentação. Então o que a gente faz? Leva para o trabalho, se programa, ajusta a sua alimentação. Porque quando você consumir de forma pontual, depois do seu objetivo, que você chegou lá,
E você conseguiu manter por muito tempo, porque o que acontece é o seguinte, pessoas, eu chegava a pegar os pacientes mesmo, conseguia perder 10, né, às vezes 12 quilos, 11 quilos, e o manter, o que me deixava feliz era encontrar essa pessoa depois de 2, 3 anos e tá com o mesmo peso. Por quê? Porque, gente, não ficou naquele efeito sanfona. Às vezes você emagrece inicialmente, né? E aí, porque o corpo que sofreu privação, muitas vezes também dá estímulo pra gente. E esse estímulo a gente às vezes senta. Quem já perdeu muito peso aqui e já sentou e comeu tudo, e quando viu, meu Deus, eu acabei comendo tudo, não nem via a hora que eu comi um pacote de biscoito recheado, ou então comer uma caixa de chocolate sozinha. Porque, às vezes, essas restrições demais também pode causar essa compulsão. Então, é ter esse equilíbrio. Porque é como a gente fala, né, irmã? As placas de gordura, elas não se dissolvem no emagrecimento. Elas estão ali, elas murcham, né? Diminui, né, o tamanho. Diminui de tamanho. Então ela vai diminuindo, diminuindo, mas elas estão ali, loucas para você dar o estímulo de você começar a comer de novo e rapidamente elas se multiplicarem, porque esse é o perigo. Por isso que tem gente que engorda até mais, acaba comendo bastante e ganha muito peso. Então, essas mudanças pequenas, não, como o Isna falou, muitas vezes o foco é o emagrecimento, mas também tem gente que quer perder aquela gordurinha localizada. Então, essas mudanças são importantes. E você permanecer por um grande período de tempo, 3, 4 anos, com o mesmo peso, dessa estabilizada. As 3 pessoas que tentaram entrar na live, eu não consegui. Mas a gente vai estar semana que vem aqui, vamos deixar um pouquinho. Ai, Robert Batalha tá dizendo que tem como sair e entrar. Vamos sair. Então a gente sai e entra novamente para essas pessoas participarem, porque às vezes a dúvida é de um, a dúvida é do outro, né? Então bora tentar, né, se comunicar com esse pessoal que tá querendo, porque eu acho que é bem bacana a gente esclarecer. A gente tá aqui para isso, ajudar mesmo. Bora tentar. E lembrando, né, Laís, que quando a gente encerrar a live, a gente queria assim, saber de vocês o que vocês esperam para esse ano de 2020. Qual é a meta de vocês, para que a gente também possa estar criando estratégias para te ajudar. Né? Nossa vontade como nutricionista é que você mude sua vida, que você seja feliz com você mesmo, com o seu corpo, com suas escolhas. A alimentação saudável é possível. Conseguir perder peso, estar bem com você mesmo, é possível também. E a gente quer apresentar para você. E a gente quer mostrar também, irmã, que é muito prazeroso a gente comer bem, né? Quem não tem tempo, a gente tem receitas práticas, ou então comer de forma mais saudável, todos os dias também sente prazer, mudar o paladar. Então, o que a gente vem ensinando aqui é você mudar o paladar, sentir prazer com sua alimentação, né? Meu pai tá aqui, diz que adorou a live. Esse aí a gente vai ter que trazer uns desafios para ele para ele cumprir, né? Thelminha perguntou assim, ela falou assim, cuscuz todo dia faz mal? O cuscuz, ele é excelente fonte de carboidrato, né, Laís? Tem Exatamente. muitas fibras, mas todo carboidrato, como tudo na vida, a gente tem que comer também de forma moderada, né? E como é que você tá comendo esse cuscuz? Lá de onde a gente vem, lá no nosso interior, a gente costuma comer cuscuz, as pessoas costumam comer cuscuz com creme, né? Que é gordura do leite. E aqui Então, no interior, as pessoas costumam comer cuscuz com açúcar. Então, a gente creme com açúcar, ou às vezes coloca muito queijo mussarela dentro do cuscuz. Você Isso pode comer o cuscuz com frequência, tá certo? Não vai causar nenhum problema, mas observando a quantidade e os acompanhamentos tem que ser de qualidade, né? Geralmente a gente recomenda umas 5 colheres de cuscuz. Parece pouquinho, mas a quantidade é boa, não vamos exagerar, porque não deixa de ser um alimento, um carboidrato, né? Que a gente precisa ter esse controle. Então, é bem importante a gente
equilibrar, só isso. A gente tá vendo aqui que esse tema emagrecimento é um tema que desperta muito interesse. Então, se você quer que a gente continue falando sobre emagrecimento, deixa uma mensagenzinha assim pra gente, dá um retorno, porque é bom, porque a gente vai estar sempre trazendo novas estratégias. A questão mesmo do açúcar é algo que a gente pode estar também comentando, né, Laís? Aham. Futuramente. Ó, uma coisa aqui, Thelminha, ó, vamos aqui ler os comentários, que é interessante. O que acontece? O cuscuz com manteiga, ele vai sim acabar engordando. Aí tem uma manteiga de azeite que Julie falou, olha, aprendi com vocês usar manteiga de azeite, que é muito, muito gostosa. Ela combina bastante com o cuscuz. Eu uso muito aqui. E essa manteiga de azeite você pode fazer de diversas formas. Colocar orégano, manjericão seco ou a folha mesmo, né? E você pode colocar alho. Então, assim, é uma excelente substituição. Se você consumir pelo menos essa manteiga de azeite 2, 3 vezes na semana com seu cuscuzinho, não vai ter problema algum. Agora, a manteiguinha de gado, ela tem gordura saturada, então é importante a gente ter um maior cuidado, tá? Laís, Tati falou aqui, ó. Joaquim ama a receita de vocês. E a gente fica muito feliz, porque a nossa, assim, os nossos filhos também, eles consomem tudo que a gente come. Meu omelete de hoje foi para mim, para Vinícius e para Valentim. Então, é muito interessante isso, porque o que que a gente busca? Alimentação saudável para todos. Então, se você na sua casa todo mundo come saudável, vocês vão ter vocês vão conseguir o objetivo de vocês, né? Vocês vão conseguir emagrecer peso, vocês vão conseguir ter saúde, vocês vão conseguir que seu filho se alimente bem. Então, é alimentação também para quem quer perder peso, mas é alimentação para toda a família. É uma alimentação que é para uma criança de 1 ano até o idoso, até para 90 anos, 100 anos. Então, as receitas, quando a gente pensa realmente nesse público. Abaixo de 1 ano, não, porque tem certas restrições. Mas acima de 1 ano, o que a gente quer trazer? Buscando essas receitas que não leva açúcar, que é adoçado com açúcar da fruta. Isso tudo a gente tem o cuidado. Por quê? Porque vai gerar um impacto na sua saúde, no seu emagrecimento e também a família toda pode comer sim. Ó, Thelminha, a receita de azeite tem aqui no nosso Instagram, tá no feed. Eu posso colocar no story, até para ficar mais fácil para as pessoas visualizarem. E Cleide está dizendo aqui que é bom que a gente tenha uns meninos que experimentem e criança não mente não, né? A criança hoje eu fiz também a torta de grão de bico e todo mundo comeu. Inclusive o marido que não gosta muito de grão de bico. Isso para mim é bom, é um ganho, sabe? Porque aqui a gente estava precisando ajustar, como falou, veio a quarentena. Na quarentena, todo mundo, né, acabou no confinamento, acaba que faz uma receita engordante, acabou ganhando peso, mas enfim, é bom a gente experimentar novos sabores. Se o grão de bico você não está acostumado, então faz uma tortinha dele, coloca uma salada, e é essa a nossa ideia, né, irmã? De ensinar a comer bem. E vem com a gente, que toda segunda a gente está aqui conversando, batendo papo. Thelminha vai participar na próxima segunda, viu? E deixa As pessoas que não conseguiram entrar agora, na próxima segunda, vocês tentam de novo que vocês vão conseguir. A gente vai ter um prazer enorme de dividir nossas experiências, um pouco do nosso conhecimento com vocês. Viu? Um beijo, muito obrigada. Laís, obrigada. Mais uma vez por compartilhar comigo aí suas experiências. Gente, obrigada a todo mundo que participou. Solange, não dá nem pra falar, porque hoje bombou as participações, então a gente vai esquecer de alguém. Mas assim, todo mundo que parou um pouquinho para ouvir a gente, que participou. Então, muito obrigada. Obrigada a todos mesmo.